Graças a paz, pessoal. Eu vou fazer um vídeo aqui em um formato um pouco diferente que vocês estão acostumados. Como vocês estão vendo aqui atrás, a gente tem o quadro aqui, tá? A lousa. E eu vou explicar aqui para vocês algumas coisas que são teóricas, mas que são importantes para que você saiba sobre o caminho do áudio, como fazer a ligação de alguns equipamentos, como começar aí a ligação dos seus equipamentos. Beleza? Então vocês vão ver aqui que a gente tem aqui, eu vou considerar um padrão aqui, uma base para que você tenha o seu som, tá? Começando aqui pela mesa, tenho aqui uma mesa, desenho de uma mesa, obviamente, né? Seja ela digital ou analógica, tá? Para você ter uma noção de como vai ser. Eu tenho aqui um processador, tá? Que é o básico. Claro que nem todo mundo tem o processador, caso você não tenha, não tem problema, eu vou te mostrar também como fazer essa ligação. Eu estou exemplificando aqui com o Expert Pro 8, mas pode ser qualquer um outro. Temos aqui a banda, tá? Coloquei aqui cantores, bateria, teclado, guitarra, violão e vozes. E temos aqui os PAs. Eu considerei 2 PAs e 2 subs, tá? Que é o padrão aí para ter o L e o R Master. Beleza? Por onde é que eu começo aqui a ligação de tudo isso? Onde começa aqui o meu som? A mesa, ela vai ter as entradas, o padrão, e vai ter geralmente 2 saídas L e R, que são chamadas de Out Master, beleza? Então aqui eu tenho a mesa de som com entradas e saída. Eu tenho um processador com a mesma coisa, entrada ou saída, no caso desse com 3 entradas, A, B e C, e 8 saídas. Eu tenho aqui também o meu PA e o meu sub, os meus PAs e os meus subs. E eles também vão receber sinal, então eles têm entrada, têm saída, mas saídas geralmente são paralelas, ou tem até saída amplificada em alguns PAs, alguns subs, mas considerando aqui ele vai ter uma saída paralela que você pode fazer determinado tipo de ligação. Qual é a ligação principal, ou por onde eu começo a ligar meus equipamentos? Eu começo pela banda, então eu saio com os meus instrumentos, com os meus microfones da banda, venho com o cabinho e vou entrar em uma das entradas da mesa de som. Então o caminho do meu sinal é esse. Eu saio da banda, seja dos cantores, da bateria, do teclado, da guitarra, do violão ou do baixo, e entro na minha mesa, beleza? Claro que dependendo do instrumento que você estiver usando, se você tiver um direct box aqui no caminho, se você tiver aqui um DI, vai ser ainda melhor, beleza? Mas caso não tenha, você também pode fazer essa ligação direta com algumas ressalvas que fica para outro vídeo, que seria questão de ganho, entre outras coisas do sinal, relacionado ao sinal. Mas a base é essa, você vai sair da sua banda para uma das entradas da mesa, beleza? Dessa forma aqui, eu já tenho o meu primeiro sinal chegando na mesa. Fiz a minha mix, aqui eu vou fazer a minha mix. Mixei toda a banda, liguei tudo aqui, liguei todos os instrumentos, liguei tudo que precisava aqui em uma entrada, tudo foi ligado em uma das entradas. Fiz a minha mix. E agora, o que é que eu vou fazer com esse sinal? Claro que você só vai conseguir mixar se você ouvir, né? Mas para você ter uma ideia. Você vai pegar agora, vai sair com um L e vai entrar em uma das entradas do seu processador. Vai sair com R e vai entrar na outra entrada do seu processador, beleza? Esse é o caminho básico padrão. Se você não tiver esse equipamento chamado processador, o que é que você vai fazer? Vou te explicar já já. Primeiro, você saiu aqui do R, entrou em uma entrada, saiu com R, entrou em outra entrada. Existem inúmeras possibilidades aqui, A, B e C, sair só com L, só com R. Eu vou explicar só algumas delas para vocês, beleza? Entrei no A, entrei no B. O que é que eu vou fazer agora para os meus PAs? Eu vou te explicar como é que a gente tem usado aqui na nossa igreja. Mas como eu falei para vocês, existem inúmeras possibilidades de você ligar. Não existe forma correta ou errada no que eu vou
falar para vocês aqui de ligação, mas existe o que ele vai atender nesse momento. Então, eu vou usar aqui uma das saídas do meu processador e vou entrar no meu L do PA. Vou usar outra saída do meu processador e vou entrar no meu R do meu PA. O nosso sub, ele vem da terceira saída, eu ligo em um sub e de um sub eu cascateio para o outro sub. Porque o sub eu não uso mais uma saída? Porque o sub ele não vai ser em estéreo, ele vai ser em mono. Então eu não preciso cascatear, ou eu não preciso ligar separadamente em outra saída. Porque eu estou ligando aqui duas entradas, ou seja, eu estou usando duas entradas do processador? Porque eu quero que o meu som, os meus PAs, eles saiam em estéreo. Então, para ele sair estéreo, eu preciso que ele tenha dois sinais. Quem vai dizer aqui que ele vai ser estéreo vai ser o meu processador com duas entradas que eu estou usando, as duas saídas, obviamente, mas a mesa é quem vai mandar o sinal estéreo. Eu vou ter dois sinais. Para isso, eu preciso que o pan da mesa ele esteja em uso. Não adianta, e aqui eu vou dar uma dica para vocês, caso vocês não saibam, não adianta você ligar aqui L, ligar R, sair com L, sair com R para os PAs, ligar toda a sua banda, se você não mexer ou não movimentar o pan. Vou dar um exemplo aqui. Você tem um teclado, beleza? Tem um teclado, e você liga aqui, sai do seu teclado, isso também vai depender dos seus instrumentos. Você entra aqui na sua mesa, com o L e com o R do teclado. Para o sinal sair em estéreo, ele tem que chegar em estéreo. Mas aí você ligou o seu teclado na mesa LR, mas você não virou o pan. Geralmente é o último botão aqui na mesa digital. Vai ser, em algum lugar vai ter lá também um pan, mas depende de mesa para mesa. Mas na mesa analógica geralmente vai ser o último knobzinho. Você tem que rodar o pan. Ou seja, se eu entrei aqui por uma entrada e aqui outra entrada, eu vou pegar o meu pan, vou jogar aqui para a esquerda, vou pegar o meu pan, vou jogar aqui para a direita. Aí sim eu vou ter a sensação de estéreo em todo o meu sistema. Do contrário, eu não vou conseguir ter essa sensação de estéreo. Então é preciso que você entenda o que é o pan, que você mexa no pan para fazer a ligação do estéreo. Mas esse não é o foco do vídeo, tá? Aqui é só para a gente entender o caminho do áudio. Então eu saio da minha banda, passo, se tiver um direct box melhor ainda, se não tiver eu passo o meu sinal para a mesa de som, da mesa de som eu saio para o meu processador, do processador eu vou para as minhas caixas de PA. O sub diretamente, um cascateia para o outro. O processador faz esse roteamento de lançar as entradas individuais para onde ele quiser. Então eu posso pegar a entrada A, posso jogar no 2, no 3, no 1, no 8, a B e a C da mesma forma, eu posso movimentar de todas as formas essas entradas. Então aqui a gente faz o L, o A para o 1, o B para o 2 e o 3 recebe o A e o B juntos, certo? Só para vocês entenderem. E dentro do processador a gente faz o corte de crossover. Aí a gente vai ter os nossos PAs tocando as altas e os nossos subs tocando as baixas, beleza? Então isso para vocês entenderem aí, para vocês entenderem a ligação. Como é que eu posso fazer outra forma essa ligação aqui, caso eu não tenha processador? Como é que eu vou ligar aqui, Beto? Vou mostrar para vocês aqui como você vai fazer essa ligação. Como eu falei para vocês, existem inúmeras formas de fazer essa ligação, tá? Eu vou mostrar aqui algumas para vocês.
caso eu não tenha, isso aqui, caso eu não tenha processador, tá? Então, considerar aqui que você não tem processador, que a maioria das pessoas, grande parte das pessoas não tem processador. Eu tenho a minha banda, meus instrumentos, meus microfones, tenho uma mesa de som, tenho meus PAs, mas não tenho um processador, velho. O que é que eu faço? Vamos lá, não tenho processador. A Gabi está aqui também. Como é que a gente vai fazer? A gente vai da banda, continua a mesma ligação, a gente vai para a mesa de som. Se tiver DirectBox, melhor ainda. Então você vai usar o DirectBox caso você tenha. Se você não tiver também, não tem problema, tá? O ideal é que tenha, para o sinal chegar equiparado e chegar um sinal melhor e eliminar ruídos. Mas caso não tenha, você vai sair da sua banda e vai entrar na mesa da mesma forma, tá? E da mesa você vai ligar diretamente para a sua caixa de PA, o L no L, o R no R. Então eu tenho aqui agora a ligação da banda para a mesa, da mesa para os PAs. E o sub, como é que eu vou fazer essa ligação? Algumas outras formas também. Você pode ligar esse sub saindo de uma saída auxiliar da mesa. Você pode usar uma saída auxiliar da mesa e ligar em um sub e fazer o mesmo sistema de cascatear de um para o outro, tá? Você vai usar o caminho aí, dependendo do seu sub, se é P10, se é XLR, você vai fazer esse mesmo caminho, saindo do LR para os PAs e saindo de um auxiliar para os subs. Aí você tem um controle independente do sub para os PAs. Lembrando que dessa forma você não vai ter corte crossover. Se o seu sub tiver corte crossover, você faz o corte nele. É outra forma de ligar também. E você poderia vir, sair do L e do R, ligar no sub, do sub fazer o corte crossover com subs que tem essa possibilidade, e do sub você pega a saída dele e liga direto no seu PA, tanto um quanto o outro, beleza? Você poderia fazer dessa forma também. Então são inúmeras possibilidades de ligar. Outra possibilidade seria da seguinte forma, de você pegar, vou olhar aqui para vocês, você pegar aqui, ó, você fazer o seguinte, de você pegar o L, ligar em um PA, tá? Então eu vou sair com L aqui, dar em um PA. De um PA eu jampeio para o outro PA e pego o R e vou para o meu sub, e de um sub eu jogo para o outro sub. Para quem não tem corte crossover, geralmente o pessoal faz dessa forma, tá? Então, pega o L, joga para as altas, pega o R, joga para os subs. Para isso você vai precisar que a sua mesa tenha 2 faders para os masters, senão você não vai conseguir tirar um bom som, porque quando você subir, se caso a sua mesa só tenha um fader, quando você subir ele vai subir os sons no mesmo volume. Aí você precisaria regular com o volume do próprio equipamento lá, tá? Então existem inúmeras formas de você fazer essa ligação da mesa para o PA e para o sub, beleza? Então são alguns caminhos que o sinal vai fazer. Então, mas a base é essa. Eu venho da banda, vou para minha mesa, da minha mesa o meu processador, se eu não tiver processador, diretamente para minha caixa, considerando que suas caixas são amplificadas, tá? Então a sua caixa precisa ser amplificada. A maioria das caixas hoje em dia são assim. Tem gente que ainda não tem a caixa amplificada. O que é que eu tenho? Eu vou ter a minha potência, beleza? Então, se eu tiver a minha potência, ela vai estar no caminho do áudio também. Então, antes de eu chegar no final do meu som, que são os penais, eu vou passar pela minha
potência, caso eu tenha o meu amplificador, potência ou amplificador, né? Como você queira chamar. Então eu tenho que passar pelo meu processo, pelo meu amplificador, para depois chegar nas minhas caixas, caso a minha caixa não seja amplificada. Aí vai variar também a potência do seu amplificador, se ele alimenta os PAs e o sub, se ele alimenta só os PAs, caso você tenha dois amplificadores, um para os PAs, as altas, e um para os subs, então você vai ligar conforme cada um precisa. Se eu ligo um para o PA e outro para o sub, a saída que eu estiver usando para o PA vai entrar na potência da potência, vai para o meu PA. A saída que eu estiver usando para o sub vai entrar no amplificador do sub e vai sair para o sub, beleza? Aquelas caixinhas que tem atrás, caixinha não, as plaquinhas que tem atrás do seu equipamento de som, do seu PA, tanto do line quanto do sub, elas são o amplificador. Quando não tem amplificador na caixa, ou seja, quando a caixa não é amplificada, não vai ter nada atrás, vai ter simplesmente o P10 ou um XLR, fêmea geralmente ou macho, né? Vai depender, às vezes tem paralelo ou não, depende muito da sua caixa. Mas quando tem a plaquinha, é porque a sua caixa é amplificada, então você não precisa de potência, beleza? Então pessoal, isso aqui foi um vídeo tentando explicar um pouco para vocês aqui o caminho do áudio, para que vocês tenham noção de onde começar, de por onde começar a fazer essa ligação. Claro que dentro disso aqui existe um mundo de possibilidades e também um mundo de outras coisas para se aprender com o passar do tempo, beleza? Mas para começar é basicamente isso, tá bom? Eu vou deixar aí também um link com os nossos equipamentos, com os equipamentos que a gente usa em nossa igreja, caso você queira adquirir algum equipamento parecido ou igual ao nosso, beleza? Então, esse é o formato novo de vídeo que eu estou fazendo aqui para explicar para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, curte e compartilha esse vídeo que é muito importante e ajuda bastante, beleza pessoal? Então esse é o caminho do áudio. Falou? Fica na paz. Shalom.